entrevistado de hoje é o Dr. Mário Viana. Ele é presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas e nós vamos falar um pouquinho dessa situação que tanto está assolando a associação, a população de Manaus, principalmente as pessoas que trabalham e precisam de um plano de saúde, já que estamos à beira de uma greve dos médicos aqui na nossa cidade, em virtude de situações trabalhistas e repasses, ou falta, na verdade, de repasse, ou falta de atualização de valores em virtude de deveres que várias operadoras de plano de saúde não têm passado de maneira correta e também não têm atualizado o valor dos médicos. Nós vamos falar agora com o Mário Viana. Mário, prazer em ter aqui no programa. Vamos conversar um pouquinho sobre essa situação. De fato, o que está ocorrendo? Não está tendo a devida atualização dos valores dos médicos, dos repasses dos planos de saúde, desde quando? Então, Rodrigo, é exatamente isso que você abordou aí na sua introdução. Há pelo menos 10 anos, a gente pode dizer desde 2001, houve um reajuste no valor da mensalidade dos planos de saúde em torno de 139%, tá? Isso autorizado pelos órgãos competentes, né? No caso, a Agência Nacional de Saúde. E o repasse, por exemplo, no procedimento consulta médica, ele foi, para os médicos, né, foi em torno de 44%. Acho que de imediato você, como advogado, já observa que há aí um desequilíbrio econômico-financeiro, né? E nesses últimos 10 anos, porque essa luta que está acontecendo, essa demanda que está acontecendo agora, ela já vem sendo travada, na verdade, há pelo menos 10 anos. Os planos, pelo poder econômico e pela maneira como eles se relacionam com os médicos, executores do trabalho, né, é muito interessante do ponto de vista trabalhista. Na verdade, hoje a grande maioria dos médicos que atendem plano de saúde, eles não têm um contrato, né? Não é previsto uma database de reajuste dos seus honorários, né? Ou seja, não existe qualquer relação formal de prestação de serviço ou de trabalho, tá? E é exatamente esses pontos que estão sendo reivindicados hoje as entidades médicas nacionais, né? No caso, a Federação Nacional dos Médicos, a qual eu pertenço, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, se uniram e estão tratando há pelo menos um ano e meio, né, de como realmente reverter essa situação. Por isso, nós temos 3 pontos de reivindicação principal. Exatamente o primeiro é a contratualização dos médicos que prestam esse serviço. O segundo, que haja uma database para a revisão dos reajustes anualmente, né, que são pagos aos médicos, né? E, por fim, a gente tem lutado na esfera legislativa para que haja uma normatização, né, e que essa normatização seja cumprida, porque muitas vezes há normatização, mas não é cumprida, nessa relação de trabalho, né, de prestação de serviço entre os médicos e os planos de saúde. Porque ocorre o seguinte: normalmente os médicos eles não são empregados das empresas, eles acabam sendo cooperados. Então é uma situação um pouco diferente de um dissídio coletivo normal, em que o dissídio coletivo existe uma database, existe os valores que no máximo a cada 2 anos você tem que corrigir, e com os médicos ocorre esse problema da contratualização, em que não se sabe aonde está a situação do médico, ou ele é contratado ou ele é cooperado. E como é que está sendo o trabalho do sindicato em trabalhar diretamente nesse lado, verificar os 2 âmbitos, o trabalhista e também o de cooperado? Bom, realmente são 2 coisas diferentes, né? A Unimed seria, então, no caso, a cooperativa médica, né, que oferece trabalho aos médicos, né? A cooperativa Unimed existe para abrir mercado de trabalho para o médico, né? E os planos de saúde, os outros, digamos assim, eles trabalham nessa relação que a gente entende como uma prestação de serviço. Mas mesmo uma prestação de serviço, você como advogado trabalhista, sabe que pode e deve haver um contrato, né, em que as cláusulas, né, os direitos e os deveres de ambas as partes estejam bem explicitados, né? Então, o contrato, na verdade, ele não é um prestador de serviço, ele acaba sendo um empregado. Exatamente. Então,
Com a Unimed, a gente está tentando tratar de uma forma diferente, exatamente porque os médicos que prestam serviço, entre aspas, para a Unimed, eles são também donos, né? Então, eles têm uma cota à parte, então eles também são donos. Para isso, nós estamos, de uma maneira mais objetiva, decididos, né? Já que ontem, na Assembleia da Unimed, infelizmente, esse assunto, que é a valorização do trabalho médico na cooperativa Unimed, não foi tratado, né? Era para ser discutido outros problemas da esfera administrativa, que há pouco eu conversava com você antes do programa, e que também acabaram não sendo definidos, não foram votados, porque houve possivelmente um erro na confecção do edital, e de tal forma que foi colocado em xeque a discussão da questão do aporte financeiro, né? Então, ontem mesmo eu aproveitei a oportunidade, havia cerca de 200, 250 médicos cooperados, e nós convidamos todos os colegas presentes e aqueles que não estavam presentes para no dia 15 nos reunirmos, né? O sindicato vai tentar coordenar isso e colocar os diversos pontos, né, que estão afligindo os médicos que prestam serviço na Unimed. Um deles, com certeza, não tem como deixar de ser dito, é exatamente a remuneração que a Unimed está oferecendo aos médicos, né? Então, a gente vai tratar isso numa assembleia específica. Com os outros planos de saúde, né, essa relação é diferente, como já dissemos aqui, e nós já partimos, né, mas também incluindo a Unimed, né, por uma paralisação por tempo indeterminado, o atendimento ambulatorial, né, e já estamos coletando assinaturas dos diversos médicos, das diversas especialidades, por especialidade, para já promover um descredenciamento em massa, né? Eu tive ontem à noite ainda, quando cheguei da Assembleia da Unimed, através da internet, a notícia que no Paraná, cerca de 600 médicos já descredenciaram dos planos de saúde, inclusive Unimed, porque realmente a relação de trabalho ou de prestação de serviço com os planos de saúde, inclusive a própria Unimed, ela está muito desgastada, está vencida, é preciso se rever esse modelo, né? Se discutir, porque da forma que está, os médicos estão preferindo realmente fechar espontaneamente seus consultórios, porque o custo para se manter um consultório, os encargos que se tem de um consultório não compensa. Aí só para fazer uma conta muito rápida com você, R$40 a média da consulta hoje de plano de saúde, que se paga ao médico. Juntando os custos, né, para se manter um consultório e os encargos, né, os impostos que são de lei, sobra R$ 5,99 para o médico. Colega médico, trabalhar para fazer uma consulta médica, em que qualquer um há de entender que a responsabilidade de firmar um diagnóstico, propor um tratamento, né, às vezes cirúrgico, às vezes complexo, com risco de vida, realmente por R$ 5,99 não é possível. Vou fazer só um pequeno intervalo, a gente já volta a falar sobre isso. Volto já com o programa Ponto de Vista.